Primeiro, boa tarde a todos vocês, tá? Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Eu sou Gabriel Gazineu, eu estou com meu companheiro aqui, Aldo. E a ideia hoje, a gente vem aqui para fazer um bate-papo com vocês, na verdade, uma apresentação sobre nossa visão, tá, dentro da Schneider, do que é a indústria 5.0, qual é esse conceito por trás da indústria 5.0. E vamos lá, na ideia aqui nossa, a gente vai até, ao longo da apresentação, vocês vão notar que a gente vai falar mais sobre o conceito de Connected Worker, que é realmente você ter o profissional, né, o seu operador, o seu funcionário mais conectado aos sistemas, você ter entrega de mais informações para o seu pessoal de trabalho, né? E como início, para trazer um pouco desse nosso bate-papo aqui, começar um pouco falando sobre aquelas famosas revoluções industriais, né, que a gente conhece, que começa lá no ano de 1760, na primeira revolução industrial, e que a gente traz aqui a questão da mecanização, né? Você sai de uma questão de uma manufatura, de uma produção artesanal, para ter algo já mecanizado e algo já mais, vamos dizer assim, algo mais industrial, algo mais robusto na questão da produção, né? Segunda revolução industrial, já 100 anos depois, com eletrificação. E aqui a gente começa a pensar em algo de linhas de produção, né? Então, com as linhas de produção, a gente consegue aumentar volume de produção, consegue criar a primeira questão de né? Estandarizar ou padronizar as produções. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, já 1970, a gente entra com o contexto da automação, tá? Então, o início de uso da eletrônica, de computadores dentro de ambientes industriais, para, mais uma vez, buscar essa otimização de processos, buscar essa eficiência e conseguir otimizar realmente a produção, né? Uma revolução intermediária, que vamos dizer assim, o que a gente colocou como 3.5 na nossa apresentação, é a parte da globalização, tá? Então, nessa questão dessa globalização aqui, por meados de 1980, a globalização traz a diversificação dos locais de produção, tá? Então, aqui é quando a gente começa a ver aqueles países emergentes, quando a gente começa a ver Índia, China, alguns países tomando mais força em questão industrial, em questão de fábricas realmente, devido porque são economias que provém mais para a gente esse contexto econômico, né, que permite, com a mão de obra mais barata, com alguns conceitos, você consegue trazer a indústria com mais peso para esses países, tá? Hoje a gente vem surfando muito na indústria 4.0, se escuta muito esse termo por todos os lados, de digitalização, indústria 4.0, e aqui a ideia vem realmente de conectar devices, você ter mais analítica de dados, você ter mais inteligência realmente conectada dentro dos nossos ambientes, tá? E, bom, o grande futuro e o que a gente traz hoje aqui um pouco para vocês nessa apresentação é o que a gente chama de indústria 5.0, e a ideia aqui da indústria é realmente trazer o humano um pouco de volta para esses sistemas, vamos dizer assim, né? A gente está voltando a ter o homem como principal fator dentro de ambientes industrializados, fazendo essa interface, cooperando, né, co-trabalhando com os sistemas, com as analíticas que a gente já tem acesso hoje dentro dos ambientes. E, bom, para isso ficar um pouco mais claro, uma comparação rápida entre a indústria 4.0, que a gente vive hoje, e a indústria 5.0, isso que a gente visualiza como questão de futuro, tá? Primeira linha, a questão de trabalho. Realmente, como eu comentei para vocês, na indústria 4.0 a gente tem máquinas já inteligentes, tá? Ou humanos, mas a gente não tem tanto os humanos interactuando e sendo coautores junto com essas máquinas, tá? E é isso que a gente traz na parte da indústria 5.0, que o humano ele está trabalhando em cooperação, né? Ele se correlaciona muito mais com as máquinas dentro desse ambiente, tá? A parte dos sistemas, a gente deixa de ter sistemas simplesmente físicos ou cyberfísicos e a gente começa a ter sistemas já cognitivos, né? A gente vê muito na moda hoje, todo mundo fala do ChatGPT
com sistemas que já têm essa cognição, que já têm essa inteligência para interactuar com humanos, né? E isso, claro, a gente também espera que isso entre nesse mundo industrial, no mundo mais não tão pessoal, né? Vamos dizer assim. Quando a gente passa para a etapa ou para a camada, vamos dizer assim, de produtos e serviços, a gente entra num ambiente muito mais individualizado, muito mais personalizado, tá? Então, existem soluções que já estão disponíveis hoje, e aqui fora eu convido vocês a conhecer o stand do que a gente tem de UOC, o Unified Operation Center, o Centro de Operações Unificadas. E o UOC, ele traz muito desse conceito de personalizar ou individualizar a operação ou a informação, tá? Dentro do OC ou dentro de sistemas como um todo, a gente vai ter acesso à informação de diferentes níveis, e essas informações elas vão estar personalizadas, elas vão estar customizadas para o que aquele usuário, aquela pessoa espera receber. Se é uma pessoa que trabalha com supply chain, ela vai receber as informações de supply chain. Se é uma pessoa mais de operação, ela recebe as informações de operação, e o sistema ele passa a ter essa questão mais personalizada, como eu comentei, tá? Na parte de supply chain, realmente, a gente deixa de ter, entre aspas, eu diria, somente a analítica de dados, tá? E isso passa a ser algo muito mais distribuído e a consolidar toda a cadeia de valor de uma produção, tá? Então, desde o início, que vem realmente com toda a cadeia de fornecedores, até o final, até o último passo do consumo daquele produto. E, bom, como resultado disso, a gente deixa de ter dispositivos conectados e a internet das coisas, e a gente passa a melhorar realmente a cadeia de valor, a experiência, né, o customer experience, a satisfação do usuário dentro desse conceito, porque ele vai estar muito mais envolvido dentro daquele cenário, ele vai ter informações muito mais contextualizadas para ele, e dentro desse contexto, o sistema ou todo esse ambiente que se montou, ele está muito mais propício a que o usuário consiga tomar as decisões que ele precisa tomar para manter a operação de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais rápida, tá? E, bom, dentro desse cenário, a gente traz aqui agora para vocês um pouco do que é a nossa visão como Schneider, ou mais especificamente, no nosso caso, meu e do Aldo, o nosso setor de serviços digitais, ou toda essa questão de digitalização dentro da empresa, tá? Dentro da Schneider, a gente visualiza 4, vamos dizer assim, principais focos, tá? Para chegar no conceito de uma planta do futuro, tá? E quais são esses 4 principais focos até a gente chegar aqui nessa planta do futuro? A gente tem uma planta inteligente, primeiro, uma planta eficiente, uma planta, claro, sustentável, tá? E dentro desses 3 pilares, a gente adiciona o operador conectado, que é o foco nosso dessa apresentação hoje, para a gente chegar no que é o centro de operações unificadas, esse ambiente, como eu comentei com vocês, que consolida todas essas informações com muito mais contexto, com muito mais rico em detalhes, tá? Dentro de cada um dessas classificações, dessas categorias que a gente tem, claro, tem algumas soluções que eu destacaria aqui, mas, por exemplo, na parte de planta inteligente, a gente tem a analítica preditiva, tá? Então, aqui, analítica preditiva aplicado para ativos, nesse caso, então a gente consegue prever quando um equipamento vai falhar. Existe todo um uso de inteligência artificial, de machine learning, algumas técnicas que estão por trás disso, mas a ideia realmente é melhorar a manutenção dos ativos dentro de um ambiente industrial, né? Plantas eficientes, então aqui a gente começa também com otimização energética, com a granularidade de você identificar quem são aqueles atores, aqueles vilões dentro de um ambiente. Então você consegue identificar quem está consumindo mais energia nesse cenário e poder atacar aquele ativo para buscar realmente a otimização energética, inclusive questões sustentáveis também, que é o seguinte item. E mais uma vez a gente tem inúmeras soluções aqui, sistemas de prevenção de emissões, de controle de consumo de água, emissão de gases, etc. Tá? E por último, o foco nosso dessa apresentação de hoje, que é a parte do operador conectado, do trabalhador conectado. E aqui, bom, ao longo da apresentação a gente vai apresentar alguns detalhes para vocês, mas para o final a gente tem alguns casos de sucesso, algumas coisas aqui que espero que vocês gostem, tá?
Oi, pessoal. Positivo. Vou falar português para não estar trocando aí de canal, né? Na verdade, eu falo espanhol. Só para um pouquinho, um pouquinho voltando só para dar um recap nisso, né? Tenho visto clientes que me falam, Aldo, eu tenho analítica preditiva, tenho soluções para procurar para virar a planta mais eficiente, até soluções para monitoramento, reporte ESG para a parte sustentável, mas mesmo assim não consigo recuperar o valor. Ou seja, não vejo os resultados que o benchmarking ou vocês me prometeram. Como se soluciona isso? O que está faltando geralmente na grande maioria desses casos, desses clientes que eu tenho compartilhado informação comigo, é a parte de conectividade, colocar a pessoa dentro do centro, empoderando-se dessa tecnologia. Essas soluções que a gente colocou aqui são algumas do portfólio que tem a Schneider Electric, na parte do que a gente chama de operador conectado. Quando a gente fala de operador ou trabalhador conectado, a gente está falando de todas as áreas, não só a parte operativa, mas também a parte de planejamento, a parte executiva, administradores, ok? Nessa sessão vamos dar alguns exemplos de uns casos de êxito, casos reais, vamos falar assim, de implementação no global e também na América Latina, para compartilhar como com essa solução de Connected Worker a gente tem praticamente eliminado silos de informação, ok? Qual é nossa visão do operador conectado, vamos falar assim? Porque essa indústria 5.0 está visada para colocar novamente a pessoa e colocar a pessoa também no planeta, no centro desse uso, empoderamento dessas tecnologias. Para quê? Não só para tomar decisão, uma tomada de decisão rápida, ágil, como a gente fala, não só isso, mas também uma tomada de decisão com qualidade. Com qualidade como? Qualidade com suporte. Suporte remoto, assistência remota. Vou mostrar um caso de sucesso mais para frente, onde, usando soluções de realidade virtual, nesse caso, realidade aumentada, um cliente nosso está oferecendo, por exemplo, um fornecedor de equipamentos, ele oferece o que chama Maintenance as a Service, utilizando realidade aumentada para que os especialistas, vamos falar desse equipamento crítico, brindem suporte por videochamada, olhando o que a pessoa está olhando em sítio, e o especialista está olhando a mesma coisa e dá suporte remoto. Trabalho colaborativo. A gente tem soluções como se fosse uma rede social, praticamente, de toda a usina, todos os stakeholders que tem dentro de uma mesma planta, trabalhando colaborativamente. Decision making, tomar decisão. O que acontece com a tomada de decisão? Muitas vezes, as soluções, você pode ter até, tem clientes até que tem um centro integrado ou uma sala de operações centralizada, onde tem visualização da cadeia do valor, mas o que falta? Eles conseguem avaliar uma boa decisão, uma oportunidade de negócio, vamos fazer para otimizar o processo, tirar vantagem, vamos fazer uma situação específica, mas a tomada de decisão é nada se você não consegue transformar ela em acionável, numa ação. Isso através, por exemplo, como eu falei, desse trabalhador conectado, fluxos de trabalho, workflow management, para o que a gente chama de business process management, gestão do negócio, tudo para que essa tomada de decisão chegue às pessoas corretas, já seja para olhar, aprovar, rejeitar essa oportunidade e essa ação que tem que tomar na planta real. De outro jeito, só fica num dashboard. Aí falou, a gente teve uma oportunidade de negócio ontem, mas a gente não fez nada. A gente sabe que na próxima vai conseguir rodar, mas porque os sistemas, as pessoas não estão conectados. Então, como que a gente faz isso? A gente pode ter um gêmeo digital, até comunicação com sensores, edge devices, visualização analítica, mas tudo colocado a pessoa ao centro dessas tecnologias. Este é um exemplo só de uma oportunidade de negócio nessa área. Por exemplo, se a gente vê uma corporação, uma empresa muito grande, uma empresa maior, no nível corporativo a gente tem estratégias e políticas, dezenas, vamos falar assim, de praticamente estratégias corporativas, que se traduzem ao mesmo tempo em miles de políticas e, vamos falar assim, procedimentos que podem ser específicos para os sítios. Isso significa, por exemplo, que em um sítio a gente tem aproximadamente 5.000 procedimentos específicos, não só de operação, administrativos, de negócio, de todas as áreas, de auditoria. Então, não só foco na usina mesmo, mas todos os processos que a gente chama processos de negócio. Porque a empresa, o que é uma empresa? Uma empresa é tarefas, eventos e decisões que se traduzem praticamente, que afetam os processos de negócio. Ok?
Então, nesses procedimentos que a gente tem milhares, vamos falar assim, de todas as áreas num sítio, imaginemos que um procedimento possa ter aproximadamente 5 a 500 páginas, vamos falar assim, por procedimento. Isso, vamos falar assim, debilita, desde uma perspectiva do cliente, que a gente tem que fazer um esforço, vamos falar assim, massivo para convertir, digitalizar esses procedimentos. Longo tempo para alcançar o valor, o retorno, vamos falar desse investimento. Muitas pessoas involucradas, muitas áreas, imagina, fazer todo esse esforço. Desde o ponto de vista da Schneider, vamos falar assim, a gente vê que vocês têm múltiplos sistemas de diferentes fornecedores, muitas vezes tem pessoas muito especialistas que têm domínio, vamos falar assim, ou tomar decisão para afetar esses procedimentos, intensiva em serviços. Então, praticamente vemos que transformar, digitalizar, vamos falar assim, todos esses processos, essas operações, fica um esforço muito grande. Como a gente está resolvendo isso? Esse é um exemplo. Bom, continuando com o que Aldo falou, aqui a gente traz um primeiro exemplo para vocês, tá? Que é fazer a gestão digitalizada das permissões de trabalho. E aqui esse exemplo foi proposital que a gente trouxe para vocês, porque a gente sai daquele clássico de sistemas para controle do processo, tá? E dentro de indústrias a gente teria existem muitos sistemas, existem muitas soluções para isso. E a ideia nossa aqui hoje foi realmente trazer um primeiro caso de sucesso para vocês, um primeiro exemplo de uma solução que ela está pensada muito no caso do paperless, de eliminar papéis e, claro, também de trazer informações adicionais, tá? A gente está, vamos lá, acostumado em muitas plantas que fazem a gestão das permissões de trabalho de forma manual, realmente com papel e caneta, e se pede autorização da execução daquela atividade, o gerente, o responsável assina e fica aquele papel em cima da mesa, que muitas vezes a gestão é quase nula em cima daquele papel ali, só se faz um protocolar, fechamento daquela atividade depois. E a ideia com essa solução é você trazer toda a analítica de dados, toda a inteligência por trás de um sistema, de um sistema digital ou com inteligência, para monitorar e trazer mais segurança também em níveis operacionais, tá? Dentro dessa solução a gente tem questões de geolocalização, então de forma muito fácil a gente visualiza quantas permissões de trabalho estão abertas naquele momento, ou existem as várias classificações dentro de uma permissão de trabalho. Claro que a ferramenta ela é muito flexível e na parte de formulários aqui a gente consegue criar os nossos próprios formulários, seja tanto em quais campos precisam ser preenchidos, quais são os estados que uma permissão de trabalho ela pode ser classificada, e inclusive a questão da geolocalização para a gente visualizar dentro de cada área de processo quantas permissões de trabalho estão abertas naquele momento, tá? Isso era o que estava mostrando no gráfico na tela anterior, no slide anterior, então a questão da analítica e quantas permissões de trabalho estão abertas naquele momento, qual a localização dela, qual o status de cada uma delas, todas essas informações estão aqui dentro dessa solução, tá? E bom, e o último, dentro desse caso aqui das permissões de trabalho, das famosas PTs ou PTTs digitalizadas, aqui é realmente só para vocês entenderem como seria o caso de personalizar ou criar um formulário, tá? Esse formulário ele vai, como eu comentei, ser personalizado e, claro, com o logo da empresa, com todas as particularidades que qualquer pessoa deseje, mas isso sempre com uma questão muito personalizável, né? Essa é a grande mensagem para ser passada aqui com essa solução. Por exemplo, como se aplica isso? Você pode ter, a gente passou, não sei se passaram aí nos demos, né? Tem um demo da analítica preditiva, manutenção, né? Ele tem um algoritmo de detecção de anomalias, ele te prediz um comportamento anômalo e ele te fala que você precisa tomar alguma ação, uma revisão nesse ativo, até te fala potencial tempo até a falha, ok? Você pode deixar isso, se você não aciona automaticamente um workflow, um fluxo de trabalho, que notifica a pessoa, o supervisor, os stakeholders de manutenção, que saibam dessa situação, aciona a pessoa correta que está no turno, que essa pessoa vá lá para fazer um procedimento correto, para inspecionar o equipamento, dá o feedback, tudo totalmente auditável, que dia, que hora, quem que foi. Não serve de nada você ter analítica preditiva se não tem toda essa parte, vamos falar assim, de digitalização dos processos e dos procedimentos. Okay? Só por exemplo. Agora, este outro exemplo,
Este é outro exemplo de um cliente que eu te falei de realidade aumentada, Italpress Gauss é o nome do cliente, que ele praticamente se empoderou, vamos falar assim, da realidade aumentada, tirando vantagem disso, para justamente implementar uma solução que vamos falar assim, com uma realidade remota, assistência remota, praticamente faz manutenção guiada, ok? Através de videochamada, conectividade com um especialista, vamos falar assim, pode estar num escritório ou pode ser um fornecedor em específico, que ele está vendo através da tablet o mesmo que está vendo o operador em sítio. Dessa maneira ele vai guiando, vai suportando a aplicação e ele praticamente comercializa, vamos falar assim, essa solução que usando nossa tecnologia, justamente para oferecer o que chama maintenance as a service desses equipamentos que ele fornece. Isso pode ser aplicado a uma grande corporação que tem especialistas numa cidade específica, num escritório específico, que brindam suporte, eles estão olhando a mesma coisa, guia para essa operação de manutenção e dessa maneira praticamente garante o sucesso, treinamento, transferência tecnológica e satisfazer todas as regulações, os procedimentos corretos de uma maneira que pode ser aplicado a qualquer tipo de equipamento, ok? Só vou passar. Vou passar para este, que é um exemplo de RPA que a gente mencionou dentro do tema, né, da apresentação. Que é o RPA? O RPA é praticamente Robotic Process Automation, automação de processo robótica, que é uma tecnologia, vamos falar assim, que está feita para suportar essa transformação de papel para procedimentos digitais. Por quê? Porque esses miles, vamos falar assim, miles de procedimentos que vocês têm, você consegue digitalizar eles utilizando RPA. Ele faz automaticamente um procedimento que está em Word ou PDF, ele transforma diretamente numa operação que pode ser executada no dispositivo móvel, que o operador segue o procedimento e você já não precisa estar digitando, fazendo o procedimento manualmente. A gente trabalha, vamos falar assim, com RPA, com nossa solução de... Não sei por que não troca. Ok, deixa eu ver. Só quero mostrar o vídeo. Ok. Esta é uma solução, vamos falar assim, com o nosso parceiro da Veva e Jiffy, que ele faz o seguinte, 5 passos. Ele praticamente faz um procedimento que você pode ter em Word, PDF. Ele abre o procedimento, praticamente digitaliza todo o procedimento, classifica o procedimento, ok, em função das categorias que a gente tem que pré-configurar. A gente faz todo o processamento do documento, transforma ele em digital, mas essa digitalização não é só, vamos falar assim, transformar, vamos falar assim, na próprio ambiente. Ele executa, vamos falar assim, o que é uma solução de gestão de workflow automaticamente, ok? Com login, vamos falar assim, dos usuários, para a auditoria de quem que fez, vamos falar assim, esse procedimento. Como vocês podem ver, ele está automaticamente executado, manipulado por uma tecnologia de RPA. Portanto, tudo o que ele está executando, escrevendo, é uma máquina que está fazendo. É a tecnologia de RPA que está completando, vamos falar assim, todas as caixas, vamos falar assim, para criar esse procedimento digital. Dessa maneira, milhares de procedimentos que geralmente um sítio tem, das diferentes áreas, rapidamente você pode transformar eles, digitalizar eles, executar eles, colocar o tema de autoria para confirmar quais são os usuários que têm que executar esse procedimento e, finalmente, pode executar, vamos falar assim, um procedimento, executá-lo em um dispositivo móvel, que é o que geralmente os operadores, por exemplo, usam na usina. Okay? De todas as tecnologias, a mensagem que a gente queria colocar nessa sessão é justamente colocar o trabalhador. E ao colocar o trabalhador, a gente está colocando o planeta no centro dessas tecnologias para que se empoderem, para que possam usar apropriadamente, sejam informação acionável para tomar decisão de qualidade e oportuna. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente está aberto a perguntas.
Bom, obrigado a todos.